Oração, um livro de orações. Oração de um homem de Deus. Oração de Moisés. É o que nós temos no Salmo de número 90. Queremos orar, queremos aprender a orar. Os apóstolos, aos pés do Senhor, disse: Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar como João ensinou os seus discípulos. Ensina-nos a orar como a tua palavra nos ensina. Convido a abrir comigo a palavra de Deus e a meditarmos juntos no Salmo de número 90. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos do homem, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastastes na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce à tarde, murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo furor conturbados. Diante de ti pusestes as nossas iniquidades e sobre a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor destes é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que nos é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos o coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e aos teus filhos apareçam, manifestem a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Olhando para o passado, o salmista diz, olhando para o presente, o salmista diz: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio. O Senhor é refúgio. O Senhor é a nossa habitação. Habitamos em ti. O pardal encontrou casas e a andorinha ninho para si. Nós encontramos os teus altares, nós encontramos a tua presença. O Senhor é a nossa habitação. O Senhor é o lugar onde nós nos refugiamos. O Senhor tem sido o nosso refúgio de geração em geração. Gerações se passaram e o Senhor tem sido refúgio para aqueles que em ti confiam, para aqueles que se entregam ao Senhor. E aqui diz por que é que Deus tem sido. Gerações têm se passado, muitas gerações se foram, mas o Senhor permanece. E por que ele permanece? A palavra diz: antes que os montes nascessem,
Antes que se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Porque Ele é refúgio. Porque é que Ele é o nosso refúgio? Porque Ele é Deus. Ele é o Deus eterno. As nossas moradas são transitórias. O nosso espírito habita num corpo mortal, um corpo que se desfará, um corpo que voltará ao pó. Ele compara Deus, a eternidade de Deus, com a transitoriedade do homem, a efemeridade do homem. Somos efêmeros. O nosso tempo é curto, o nosso tempo é passageiro. Somos pó e vamos voltar ao pó. Mas Deus é eterno. Ele é Deus. Ele é Deus de eternidade a eternidade. Ele é a nossa morada eterna. Ele é a nossa casa eterna. Vamos deixar esse tabernáculo. Vamos deixar esse templo e voltaremos para o Pai. E o corpo volte ao pó que o era, e o espírito volta a Deus que o deu. Deus deu as nossas vidas e nós voltaremos para Ele. O homem é perecível, o homem é efêmero, mas Deus é eterno e Ele é a nossa habitação. Os nossos dias são curtos e diante dessa vida curta, o salmista diz: ensina-nos a contar os nossos dias. Ensina-nos a administrar os nossos dias, os dias aqui na terra, pensando nos dias da eternidade. Um dia para Deus é como um dia para Deus é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos como se fosse um dia. Deus é eterno, mas a nossa vida é curta. Precisamos da sabedoria de Deus, a sabedoria do alto, para contar, para saber o que temos, o que nos resta e saber aproveitar e viver esta vida diante de Deus e na presença do Senhor. Que Deus abençoe o teu dia. Que Deus te dê sabedoria para você contar todos os teus dias e que você seja bom mordomo, que você não desperdice o tempo, que você não desperdice a vida, mas que você seja administrador, porque a vida está nas mãos do Senhor e Ele vai chamar, Ele vai dizer: volta para mim, tornai-vos para mim, e nós voltaremos para o Pai. Aproveitemos aqui e não nos esqueçamos da eternidade, do tempo quando voltaremos para a mansão eterna. Hoje Ele é nosso refúgio, mas Ele poderá ser, no dia de amanhã, na eternidade, a nossa morada eterna. Deus te abençoe, tenha um bom dia, é o meu desejo e é a minha oração em nome de Jesus.